Serra da Mantiqueira, sudeste do Brasil. É possível entrar e sair vivo daqui? Acampando pela primeira vez nessas montanhas, eu provei que sim. O preço é alto. Vamos ter que engatinhar então. Agora que eu quero ver aqui. Tô um pouco atrasado. Tô achando meio estranho, cara. Não vamos desistir. A temperatura caiu bruscamente. Ó, ventando pra caramba. Dá pra encarar. Mas o prêmio também é. Vai ser aqui o nosso nascer do sol. Olha isso aqui. Quase em 2.400 metros. Primeira montanha, acampando na Serra da Mantiqueira. Pico dos Marins. Antes de mais nada, eu precisava ter certeza que o meu equipamento ia aguentar e eu não ia morrer de frio. Os últimos dias estavam sendo muito gelados em São Paulo e Minas Gerais. Descobri um sistema com termômetros pelo país inteiro. Então faz dias que eu estou olhando para escolher o melhor momento para subir o Pico dos Marins. Mas as coisas que eu tenho visto me assustaram muito. Parque Nacional de Itatiaia, 2.400 metros, que é a altitude do Marins. Hoje de madrugada, menos 10,3. Dessa temperatura lá, eu tô frito, cara. Parque Nacional do Itatiaia, Morro da Antena, 2.500, 8 graus. Estranho, cara, porque um fica do lado do outro. Como é que pode um aqui dá 8 e aqui do lado dá menos 10? O termômetro que deu 9 fica no alto de um morro, e aquele que tá dando menos 10 quase todo dia fica numa baixada. Então é menos insolação ao longo do dia. E o Pico dos Marins não tem essa característica, ele é uma comeeira. Não tem um termômetro lá, mas só pode ser essa a explicação. E a temperatura lá, eu acredito que não está caindo tanto. Hoje é quarta-feira, 15 para as 3 da tarde, eu acabo de entrar na Via Dutra. Vamos andar um pouquinho por ela, depois chegando em Lorena, vou pegar uma outra rodovia para subir a Serra da Mantiqueira. Ali na frente, Pico dos Marins, à esquerda, à direita dele, o Pico do Itaguaré. Cheguei em Piquete, que é a última cidade em São Paulo, antes da subida da serra. Vou pegar uma estradinha lateral, porque eu quero ver uma vista do Pico dos Marins mais de frente, assim, antes de subir a serra. Olha só. Que majestosa essa montanha. A nossa frente toda encosta. Tem até uma estrada que sobe, mas essa estrada aqui não é recomendada para carro pequeno. Agora já estou no alto da Mantiqueira, na cidade de Delfim Moreira, na verdade bem pequenininha. Essa é a característica das cidades aqui na borda da serra, na divisa com São Paulo. Continue em frente para permanecer na rua. Aí eu vou seguir para a próxima cidade, Marmelópolis, outra cidade pequenininha, onde a gente vai se hospedar e onde fica a estrada que segue para o começo da trilha do Pico dos Marins.
Consegui um quarto só pra mim, na mesma pousada em que eu fiquei quando eu vim para subir o Pico do Itaguaré. Como hoje é quarta-feira, não tem muitos montanhistas aqui na pousada. Então será uma noite muito agradável. Café da manhã será servido às 6h30, porque o plano é começar a trilha bem cedo. Agora eu vou tomar banho. Difícil aqui na cidade é comer. A última vez que eu vim, eu descobri um lugar ali que faz um macarrão na chapa. E eu já tô com o gosto dele na boca. Cidade bem pequenininha. Aqui passa o rio. Pra lá fica a praça, a prefeitura. Foi atrás do mesmo restaurante de quando eu subi o Pico do Itaguaré. Um lugarzinho bem pequeno na beira do rio. O cardápio também foi o mesmo. Uma cerveja e o macarrão na chapa. Ele tem linguiça, frango, milho, tomate, queijo e sei lá mais o que. Não é típico de Minas, mas é muito bom. Marmelópolis fica a 1.200 metros de altitude no sul do estado de Minas Gerais. Aqui tem muita araucária, uma árvore que gosta do clima ameno. No inverno, as manhãs podem ser muito frias, até abaixo de 0 grau. Essa manhã não foi muito gelada, o que me deu confiança para subir o Marins. A pequena cidade tem 3.200 habitantes. Até os anos 80 era um polo produtor do marmelo, mas ele foi sendo abandonado pelos agricultores. Ainda se comem algumas coisas aqui, como a geleia. O gosto é muito parecido com o da pera. Horas agora, tô indo em direção ao Refúgio Marins, que é o ponto inicial da trilha. Botei no GPS aqui o caminho. Aqui fica a bifurcação, nós vamos subir. Essa aqui é a estrada que vai sair lá em Piquete. Ela agora ficou uma estrada de chão, mas confesso que tá boa. Só tem mais 1 quilômetro até o refúgio ali. Olha quanta gente. Esse lugar é muito procurado em qualquer dia. Tudo bem, a gente tá nas férias de julho. Aqui tem um refúgio muito legal. Tem uma estruturazinha assim mínima, sabe? Banheiro, água e o galo cantando. Eu estava prestes a subir a montanha mais alta da minha vida. A mochila tinha equipamentos para suportar o frio, comida, água, barraca. Eram mais de 15 quilos nas minhas costas. É isso aí. Bora lá subir o Marins. O Pico dos Marins é uma das maiores elevações da Serra da Mantiqueira e o 5º ponto mais alto do estado de São Paulo. A noroeste fica Marmelópolis, em Minas, e do outro lado tem 2 cidades de São Paulo, Piquete e Cruzeiro. O cume fica a 2.420 metros de altitude e a largada é em 1.540. São 3 partes nessa trilha. A primeira é mais leve, até o Morro do Careca. Depois, os paredões precisam ser escalados e a trilha fica confusa. Essa parte termina no acampamento. Montada a barraca, seguimos para o cume do Marins na parte 3, que é muito parecida com a 2. Depois de assistir ao pôr do sol, voltamos para o acampamento. E só se tiver disposição, o objetivo é fazer mais uma caminhada até o pico do Marinzinho para ver o sol nascendo. No total, são quase 14 quilômetros de caminhada. Não há nenhum ponto de coleta de água em toda a trilha.
Pronto, aqui vai começar a trilha e tem um aviso muito importante aqui. Uso obrigatório do shit tube. Em português é tubo do cocô. As montanhas têm exigido cada vez mais, porque é muita gente vindo para cá e aí a natureza não tem como absorver todos os dejetos. Aliás, eu nem mostrei o meu, mas é um tubinho com cal, com jornal, enfim. Vambora subir o Marins. Começo bem tranquilo, trilha bem aberta, óbvio que não vai ser assim o tempo inteiro. Minha expectativa é estar montando a barraca ali perto da 1 da tarde, agora são 10 e pouco. E aqui tem mais uma checkpoint, assim, com algumas informações da trilha. Bem legal aqui, com mapinhas. Então a gente está mais ou menos aqui. Morro do Careca. Acampamento, Pico dos Marins. E aí essa é a travessia, ó. Pico do Itaguaré, que eu subi da última vez. Agora virou uma estradinha mesmo, assim, quase chegando no Morro do Careca. Ó! Quem apareceu ali, o nosso grande objetivo. Vale do Paraíba, provavelmente Lorena, embaixo do Piquete. E aqui o Pico dos Marins. O terreno começou a mudar. Agora já tem uma rampa assim, sabe? Tá ficando mais rochoso. Olha como a vegetação tá mudando. Agora a vegetação de altitude. Aqui estamos, no Morro do Careca. Vamos descansar um pouquinho, que a mochila tá pesada. A Serra da Mantiqueira é uma região muito delicada no quesito água. Seja por não ter tantas nascentes, na maior parte dos lugares, uma das coisas muito importantes aqui é vir com muita água. Eu estou com 600 ml aqui e mais 2,5 litros na mochila. São 3 litros e 100 só de água. Então essa é a primeira dica, muito cuidado com a água aqui, venha preparado. É a primeira vez que estou bebendo água em 2 km de trilha. Vambora! As rochas vão começar cada vez mais a tomar conta da trilha. Vai ter 3 obstáculos. E um deles é o mais temido aqui do Marins, que é o chamado elevador. Tá começando a cansar. Opa! Pisei numa pedra sem querer. Já passei dos 2.000 metros. Essa aqui é a tal da pedra partida. Eu achava que ela é um obstáculo, uma coisa. Todo mundo tira foto dela. Vamos ver se eu conseguirei passar. Ó, tem o meu EVA ali. É bom não deixar ele encostar, tá? Pra não danificar. Bem fácil. Mas ali na frente tem 2 coisinhas um pouquinho mais complicadas.
Ó, esse paredão aqui na frente, quando eu vi eu não sabia o que fazer. Mas tem uma sinalização bem legal aqui no Marins. Tá vendo ali? Tem umas marcaçõezinhas assim, de uma associação de montanhistas aqui da Mantiqueira. Então, vamos lá pra esquerda. O chapéu é bom por isso, ó, tá vendo? As coisas não ficam vindo na minha cara. Ó, é ou não é o golfinho ali? Olha só o que temos. Um rampão. Agora nós vamos ter que confiar na aderência da bota, vai? Opa! É muito peso com a cargueira. Não vai. Ai, caramba. Eu vou ter que tentar dar um salto pra lá. Aí, ó. Agora usei as duas mãos. Aqui, peguei essa aqui. $2.100. Mais um obstáculo agora. Olha só isso aqui. Ai, ai, ai. Por aqui. Por ali. Agora sem o bastão, tá? Muita rocha aqui. Vai ser mais prático. A trilha também ficou um pouquinho chata, ela some bastante e a gente começa a progredir devagar, às vezes parece que você não está saindo do lugar. Tô chegando no último obstáculo. Tem que se equilibrar com o peso da cargueira, é foda. Aqui o elevador. É isso aqui o elevador? Eu achei que fosse mais difícil na real. Vamos sem bastão, com as mãos. Então, olha só, tem uma vala aqui. Tem bastante alternativa para colocar o pé. A mão aqui em cima. Bom, uma mão vai aqui. Aqui, ó. Aqui vai ser melhor. Opa! Aí, ó. Às vezes tem risco de desequilibrar. O pé direito vai para cá. Mãos aqui. Pé esquerdo ali. Essa mão apoia aqui. Vencemos o elevador. Eu tive mais dificuldade nos outros do que nesse troço aqui. A gente chegou numa espécie de platôzinho aqui, perto da área de acampamento. Na verdade, eu acho que aqui já dá pra montar barraca, tá vendo? Ali o Marins. E ali o Marinzinho. Estou um pouco atrasado em relação ao que eu queria, mas nada que ameace a aventura. Agora são 2 horas. Deixa eu achar um lugar legal aqui para barraca agora. O traquilóide que eu estou seguindo, o cara veio num grupo que era uma barraca num outro lugar mais para baixo. Aqui, ó. Só que aqui tem um problema, ó. Tem um vento vindo aqui pela crista. A gente vai ter um vento de norte-noroeste. Pelo GPS, né? Pelo triângulozinho do GPS, ele vai me dizendo. Aqui, bem aqui, bem aqui. Então é o seguinte, o vento ele vai vir exatamente aqui de frente. Tem uma previsão de vento leve, mais rajadas de até 20 e poucos, até 30 km por hora. Naquele outro ponto, eu tenho bem essas rochas, cara, de frente. Eu acho que aqui é um bom lugar para montar nossa barraca, ó. Vamos arriscar aqui então? Ele vai devolver o calor que eu perder em cima dele. Vamos botar nosso colchão a ar.
Eu não deixo ele totalmente cheio, senão fica muito duro. Aí, e agora é a grande novidade dessa trilha. Nature Hike Snowbird para menos 3 graus. Meu outro saco, que era da Forclaz, da Decathlon, era para 0 grau. Aqui eu espero uma temperatura razoavelmente abaixo disso. Mas tem mais. Esse aqui é feito com plumas de ganso e não com tecido sintético. E principalmente ele é um tecido mais leve. Esse aqui pesa 1.100, 1.200 gramas, alguma coisa assim. E o outro 1.600 gramas. Eu ganhei 400 gramas na mochila. Agora foi um investimento, né? Aqui no Brasil ele tá mais de 2.000, mas eu achei o que veio da China e a 1.500 e pouco. Mas é um saco caro, tá? Mas, coisa mais importante para mim é esse cara aqui, que é um liner. O que é um liner? É um cobertor. Ele vai aumentar a minha eficiência térmica, entendeu? Do fabricante diz que é 18, mas eu acho que é muito. Mas uns 5 graus com certeza. Aí ele vai dentro do saco de dormir. Tudo que eu não for precisar eu vou deixar aqui. Touca, meias térmicas, 2 garrafinhas d'água, o cartucho de gás, tá? Então agora minha mochila está bem mais leve. Vambora. Aqui tem uma nascente chamada água contaminada. Eu não sei se é contaminada, mas não é, água parada. A trilha agora fica praticamente só pelas rochas. Ela é quase sempre confusa. Ou às vezes assim, ó, tá vendo? Aqui tem uma seta. Aqui dá pra ver a trilha. Ó. Aqui tem as setinhas. E vambora. Agora, onde é que é? Tá, é ali. A vista tá ficando fenomenal, hein, cara? Aí. Tô achando meio estranho, cara. Não sei se o caminho é por aqui, tá ligado? Eu tô no caminho, cara. Aí. Ó. Quase que engatinhando, ó. Aí, vambora. Ai. Pior que é aqui mesmo, velho. Tem a marcação dos bombeiros ali. Puxa vida. Eu tô cansado, velho. Mas vamos lá. Já estamos muito perto. Vou chegar no cume agora. Eu confesso que foi mais difícil do que eu imaginava. Primeira montanha, acampando na Serra da Mantiqueira. Pico dos Marins. Olha só. Hein? Já estive em vários picos na Serra do Mar e nos cânions da região sul, mas os cumes rochosos da Mantiqueira têm uma grandeza que me impressionou. São enormes blocos de granito onde pouca vegetação consegue se fixar. A escarpa segue no sentido nordeste e, olhando para lá, um morro se destaca.
é o Pico do Itaguaré, mais baixo que o Marins. Lá no fundo fica a Serra Fina, com o cume do estado de São Paulo, a quase 2.800 metros de altitude. Todos os morros que aparecem fazem a divisa com o estado de Minas Gerais, mas o Marins não, ele está todo em território paulista. Então aqui, ó, as encostas da Serra da Mantiqueira começa naquela direção e tudo que está para esse lado é Minas Gerais. E daqui para baixo é o Vale do Paraíba em São Paulo. Ali tá Piquete, ali Lorena, ali passa Dutra, Cachoeira Paulista e ali a maior cidade, pelo menos visualmente, é Cruzeiro. Uma camada muito grossa, né, de poeira, sujeira, o ar está muito seco, poluição. Essas partículas vão se acumulando, por isso a gente não consegue ver a Serra do Mar e o litoral. Vamos aguardar aqui para ver o pôr do sol. Há muitos anos, um bandeirante chamado Luiz Martins veio morar nessa região e deu nome a ela. Era para esse ser o Pico dos Martins, só que o tempo passou e todo mundo começou a falar Marins. O nome ficou para sempre. 5h20, a temperatura caiu bruscamente. Eu tô com fleece com a jaqueta, com balaclava por causa do... O vento não aumentou, mas ele tá muito gelado. Vamos ver o sol se pôr. Chega a gente aqui. Tá muito louco isso aqui. À noite só dá para navegar com GPS. A tela é muito confusa. 6h30, chegando no acampamento. Tcharam! Por que eu acampei aqui, tá? Primeiro, aqui é 200 metros mais baixo em relação ao cume. Eu tenho uma temperatura ligeiramente maior. Segundo, reduzi o trajeto em que eu tô com a mochila plenamente carregada. Eu diminuo em quase 3 km. O terceiro é que eu diminuo o quanto que eu vou ter que andar amanhã, que eu já retornei parte da trilha. Tá sem vento nenhum aqui, então eu tô achando que até descer, acampar aqui também pode ter sido uma boa escolha por causa disso. Ah, outra coisa, deixou a barraca aqui aberta. Não tem medo de roubarem? Ah, minhas coisas estão tudo aqui, ó. Quem é que vai subir uma montanha de 2.000 metros pra roubar a coisa, sabe? É mais fácil ficar lá embaixo, tentar roubar alguém, né? É isso. Vamos comer então? Olha só que temos aqui: acendedor, Náutica Júpiter, gás, panelinha. O cardápio hoje é arroz com carne de panela. Isso é comida liofilizada. Não é bem desidratada, né? O termo não é esse, mas eles tiram toda a água. Primeiro, remover o lacre, abrir o acendedor. Vamos ligar ele, vai sair um pouquinho de gás, é normal. A gente vai ferver 500 ml de água, depois a gente joga dentro do pacote. Essa panelinha tem 17 centímetros, é o limite para esse acendedor, tá? É 500 ml, né? Deixa eu ver aqui. Não, 250 ml, caramba. Ligar o fogo e só depois eu coloco ela. Ele tem um acendedor automático aqui, mas ele não costuma funcionar, então eu trouxe aqui uma caixinha de fósforos. Aí, vambora. Ih, caiu um gravetinho ali dentro. Ai.
Não tem vento, então vai ser bem tranquilo. Lembrando que estamos numa altitude elevada, né? Então a água tende a evaporar muito mais rápido. Caraca, velho, olha como é que já tá. Meu, tá fervendo já. Vambora. Pega a colher para homogeneizar. Tem até brócolis, velho. Fecha e aguardamos 5 minutos. 5 minutos. Vamos ver a situação aqui. É muito brócolis e pouca carne. Olha, o brócolis dá pra encarar. Veio uma carne aqui agora, vamos ver como é que é. Ela tá muito dura. A água não pegou na carne. Mas é boa, só que eu tô comendo pedra de carne. Olha, meu amigo, o risoto de frango é o campeão. Nota 5, nota 6, vai. Eu vou comer tudo, acho. Olha, vou te contar um negócio, viu? Saco, o fleece também. Puxa, esquentou tudo ali embaixo minhas pernas. Incrivelmente a temperatura tá muito mais alta do que eu imaginava. Eu comi, olhei um pouco as estrelas e já vim rápido aqui pro saco de dormir para não perder calor. Eu ainda não sei o que eu vou fazer no nascer do sol. Talvez eu suba um pouquinho só para tentar uma vista. Então é isso, vamos deitar e dormir. Tchau! Bom dia! Agora 5 da manhã, não veio nada do frio que eu estava imaginando. Já comi aqui uma bananinha, uma barra de cereal. E agora eu vou em direção ao Pico do Marinzinho para tentar achar uma elevação e ver o sol nascendo. Tô fazendo a trilha que vai ao Marinzinho, mas eu não sei se vou até lá não, tá? Ó, ventando pra caramba. Foi uma decisão acertada ter colocado a barraca lá embaixo. Vou continuar aqui. Olha, eu tô perto do Marinzinho, mas pensando no consumo de água, porque dá muita sede aqui, sabe? Mas eu tô chegando numa elevação aqui. Vai ser aqui o nosso nascer do sol. Vamos parar por aqui, não sei que morro é esse, é um morro no meio do caminho. E também tem todo o retorno, sabe? A fadiga. Tem um lugar bom para ficar aqui. As luzes das cidades aqui, que é o que eu não tinha conseguido ver. Maravilha. Cara, a vista aqui, ela é bem legal, tem um 360 muito interessante. Aqui dá pra ver bem a parte de Minas. Aqui olhando para sul, ali o Pico dos Marins, que a gente subiu ontem. Há pouco dava pra ver as luzes, né, de Cruzeiro, Lorena, Cachoeira Paulista. E aqui o Pico do Marinzinho, né? Eu optei por não subir, mas fica até bonita a visão, né? O sol vai nascer bem ali onde tá a Pedra da Mina. Na frente o Itaguaré, tá uma vista bem legal aqui. Acho que quando o sol sair vai ser especial. E aí, primeiro nascer do sol numa montanha do Sudeste.
que veio muitos outros. Deu muita condensação na barraca, né, ó. Água pra caramba. Então vamos deixar um pouquinho no sol. Tirei já tudo ali de dentro. Tentar evaporar um pouco dessa água. Aí, ó. Fica de frente, ó. Né? Vambora, 9h30, espero que eu consiga comprar um pastelzinho lá na vendinha da moça. Vambora. Nas trilhas longas, o retorno já é uma coisa delicada pra mim, porque tem muito cansaço acumulado nas pernas. Imagina então numa trilha como do Pico dos Marins. Sabe aqueles paredões de rocha que você subiu? Pois é hora de descer. Vamos lá, descendo o elevador. Escolhendo os lugares para pisar. Agora meu direito vai ali. Aqui. Aí. Agora dificultou, hein? Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que virar. Consigo segurar aqui, ó. Consegui virar. Puxa vida, onde é que eu vou enfiar o pé direito? Na real, eu tenho que trocar de novo o pé. Eu vou apoiar essa mão aqui e aí eu consigo trocar lá embaixo. Ó. Aí. E... aí. Agora fechou. Acho que de costas é melhor, viu? Mão aqui. Perna embaixo. Que tal? Aí, trilha concluída. Perna sentiu, viu? Principalmente lá no trecho das pedras. Mas tô vivo. Então aqui tem um salão onde eles servem, mas normalmente o almoço é só no final de semana e na sexta-feira eles fazem janta, mas a moça me ofereceu ali um arroz, feijão e frango, tudo que eu precisava. Ela falou que era uma comida simples. Cara, bom pra caramba. Primeiro, muito legal aqui o espaço. A trilha, cara, os primeiros 2 km você anda muito rápido, depois vem as pedras, né? O Marins praticamente não tem floresta. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que às vezes você tem que parar para escalar um pouquinho, então isso diminui a tua progressão. E o lado positivo é que você não bate a perna, né? Troncos e galhos que normalmente tem em trilhas de floresta. Então, apesar de não ser uma trilha muito longa, tem 6 km, ela acaba sendo muito cansativa por causa desses muitos trechos de pedras. Só esqueci de mostrar o tubo do cocô, né? Então aqui dentro tem jornal e cal virgem, que aí você faz as suas necessidades, coloca cal, pega com o jornal e joga dentro da sacola. Na minha descrição então vão estar todas as informações sobre a trilha. Era isso, até a próxima aventura aqui na Mantiqueira. Não dá pra dizer que eu tirei de letra. Na verdade, pensei que seria mais fácil. Mas depois de acordar no meio dessas montanhas e voltar inteiro, me sinto pronto para ir ainda mais alto, chegar no topo da Serra Fina e conquistar o estado de São Paulo.